Muito boa noite, bem-vindos à Noite Informativa e já estamos no cenário das análises, da informação e também dos comentários. Tem sido a panagem quinta-feira, trazermos, portanto, algum comentário e alguma análise em relação a algum tema candente, nacional e internacional. E hoje tenho o privilégio de receber o Dr. Alberto Ferreira, daqui a Saúde. Muito boa noite, bem-vindo à Noite Informativa. Muito boa noite. De igual forma também com o nosso convidado residente, já é mobília da casa. Muito obrigado. Muito boa noite, bem-vindo uma vez mais. Boa noite, muito obrigado. Pois. E hoje eu gostava de convidá-los a olharmos para esta despedida de Barack Obama, portanto o último discurso proferido ontem em Chicago pelo presidente norte-americano, ainda em exercício, vai entregar pasta já no próximo dia 20, Barack Obama fez um discurso bastante emotivo, bastante forte sobre a situação não só dos Estados Unidos da América, mas também fez uma contextualização global da situação, portanto, que deixa as relações dos Estados Unidos da América com o resto do mundo, e nada melhor do que estas duas figuras para ajudar-nos a interpretar, portanto, este discurso de Barack Obama. E começaria por si, Dr. Alberto Ferreira, questionando-lhe como é que lê, portanto, este último discurso de Obama e o olhar que Obama faz, portanto, para aquilo que encontrou a sua chegada há 8 anos à Casa Branca e aquilo que vai deixar, portanto, como legado para Donald Trump. Muito boa noite, permita-me saudar aos telespectadores. O discurso de Obama se centrou efetivamente sobre o melhoramento do país que ele encontrou numa situação de crise. Houve, efetivamente, enquanto os Estados Unidos estava numa recessão econômica fundamental, Estados Unidos passou a ter uma economia cada vez mais, gradualmente, ano após ano, fortificada. Foi um discurso de que deixa Estados Unidos melhor em vários setores. No setor de emprego, Estados Unidos tinha, portanto, uma notável taxa de desemprego e foi melhorando a taxa de desemprego. E também é preciso ver, no geral, aquilo que se chamou, eu penso que, no geral, mais do que agradecimentos que ele fez, que deixava o país melhor, e que é verdade que tenha deixado o país melhor quanto tenha encontrado, para um afro-americano, daquilo que as pessoas não esperavam que um afro-americano pudesse enfrentar os problemas reais dos Estados Unidos, foi de ter efetivamente aquilo que chamam de Obamacare, que ajudou a muitos americanos com poucas posses, que não têm seguros, para poder participar e terem os serviços de saúde adequados e melhor. Entretanto, um programa que é bastante criticado programa e também agora, portanto, pelos republicanos, e que inclusivamente já começaram a mover algumas ações para que este programa deixe de ser algo efetivo. O problema também é este, é que depois de uma administração, outra administração tem todas as prerrogativas de rediscutir uma deliberação de um mandato anterior para ver se afirma ou não. E é uma das questões muito impopulares no meio dos republicanos, que efetivamente com Donald Trump vai deixar de ser, por facilitar ou por ter um cunho mais socialista, mais humano, diríamos. Um país capitalista, o humanismo não coordena com dinheiro, a afirmação do dinheiro. Portanto, os capitalistas pretendem que as pessoas paguem com o seu próprio bolso, e quem não puder é o problema em que a mão invisível possa ajudar e não ajuda ninguém de facto. Portanto, este foi, eu penso que é um dos programas muito importantes. Depois, do ponto de vista internacional, fortificou bastante as relações internacionais na América Latina, com Cuba. Também lutou e fez o possível para que houvesse uma redução significativa de armas nucleares
alinhando e mantendo uma relação muito familiar e amiga com o Irão. Mas não evitou, do meu ponto de vista, isso também não, ele não fez menção muito plausível no seu discurso, é que as relações dos Estados Unidos com a Rússia deterioraram-se. E a partir de 2014, sobretudo com a anexação da Crimeia e o conflito da Ucrânia, e com imensas, e Obama trabalhou muito para que houvesse muitas sanções contra a Rússia. E as relações foram sempre mais azedas cada vez mais. E para além da Ucrânia, conflito na Ucrânia e conflito no Médio Oriente, onde a Rússia visivelmente está do lado de Bashar al-Assad e os Estados Unidos, com o Ocidente em geral, estão a promover uma política em que Bashar al-Assad deve deixar o poder. E, portanto, nas relações internacionais foram bastante azedas e Kremlin também reagiu ao facto que o presidente Obama promoveu com a Rússia uma relação bastante azeda e bastante difícil. E eu penso que com a relação que eles têm com o Trump, e tudo se espera que possam melhorar as relações com a Rússia. Mas, no cômputo geral, é muito difícil dizer por uma só palavra o que teria feito ou terá feito Obama. Agora, falando particularmente do discurso, também acho que foi bastante bonito uma expressão particular de amor com Michelle, e que avaliou muito positivamente a atitude da primeira-dama, que é a Michelle, de ter tornado a Casa Branca, que era exclusiva para poucas pessoas, tornar mais popular, mais familiar, mas isso fez com que a Casa Obama fosse muito melhorada. Então, no geral, eu penso que terá sido um dos poucos presidentes que se socializou e conviveu bastante bem com o mundo, para não falarmos da administração Bush, que deixou muitos problemas, mas, em geral, eu penso que o Obama fez muito, melhorou a economia, melhorou questões ligadas à saúde, ele melhorou as relações internacionais com muitos países, apesar de ter este particular com a Rússia. Pois, e nessa melhoria das relações internacionais está, portanto, a melhoria das relações com Cuba, portanto, um eterno inimigo, digamos assim, portanto, dos Estados Unidos da América. E como é que o Dr. Adelino Buck olha para esta governação do Barack Obama? Portanto, 8 anos depois, Obama fez o seu último discurso ontem, em Chicago, e versou, portanto, esta melhoria das relações com Cuba, fez um olhar também, portanto, para a melhoria das relações com o Irão, esta questão das armas nucleares, que sem precisar de um tiro, estamos a citar as palavras do Barack Obama, sem precisar de apenas de um único tiro, conseguiu, portanto, um acordo, um entendimento com o Irão. Como é que analisa, como é que olha, portanto, para estes 8 anos de governação de Barack Obama e as relações com o mundo? Bom, muito obrigado, Hermínio. Eu penso que o discurso de Obama na despedida é um discurso que despertou muita atenção ao mundo, sobretudo à comunicação social internacional, até pela forma como ele se expressa, despertou muito interesse. Mas uma das coisas que me interessou é o resumo que foi feito para a BBC, do BBC Mundo, serviço em espanhol, que resume o discurso de despedida do Barack Obama em 7 frases simbólicas, de acordo com eles. Mas eu venho a essas frases simbólicas, mas deixe-me só citar aquilo que a primeira-dama, nesse contexto de socialização da Casa Branca, citar aquelas palavras que ela falou dirigindo-se aos jovens. Ela disse assim: para todos os jovens nesta sala e os que estão nos assistindo, quero que saibam que este país pertence a vocês, a todos vocês. E disse mais: se a vossa família não tem muito dinheiro, eu quero lembrar que neste país várias pessoas, incluindo eu e meu marido,
começam a vida com muito pouco, mas com trabalho duro e uma boa educação. Qualquer coisa é possível, até mesmo se tornar presidente, e isso é o sonho americano. Quer dizer, é uma citação que vale a pena trazer, tendo em conta que este casal está a sair da Casa Branca, mas não está muito preocupado com o balanço do que foi feito, mas com a perspectiva do que vai acontecer para o país. E num dos discursos, nas 7 frases simbólicas anotadas pela BBC do mundo, na língua espanhola, o número 2 do Barack Obama diz: o futuro está em vossas mãos. Quer dizer que daqui a algum tempo, vocês, os jovens, serão a maioria neste país. Portanto, a vocês deve o futuro deste país. Então, quer dizer, é uma perspectiva futurista de muito interesse para quem está de partida. Portanto, é um sinal de pertença que deixo a presidência, mas estou comprometido com o desenvolvimento deste país. E disse mais, por exemplo, ele, sobre o racismo, que ele diz, uma parte que ele diz, no número 3, não estamos onde precisamos estar, todos temos que trabalhar mais e fazer muito mais. Sobre o racismo ele diz, por exemplo, depois da minha eleição se falou da América pós-divisão racial. Essa visão pode ter até bem intencionada, mas não realista. A raça continua uma força potente de divisão. Portanto, um reconhecimento de que, apesar de ter havido este otimismo no seio da sociedade norte-americana, do ponto de vista deste afro, muita coisa ainda há por fazer para que a América se una como uma nação. E daí este grande apelo à juventude. Mas, indo concretamente para aquelas questões que foram resumidas, eu gostaria de fazer o seu uso, primeiro, vocês foram a mudança referindo-se aos cidadãos. Portanto, o projeto dele centrou-se nas pessoas. O acordo nuclear com o Irão sem o disparo de qualquer tiro é o exemplo desta mudança. O fim da recessão econômica, que deve-se dizer, em 2009, o nível do desemprego nos Estados Unidos atingiu cerca de 10,1%, mas já em 2015 o nível do desemprego estava na ordem de 5,1%, o que significa que houve todo um trabalho que tinha em vista reduzir isto. E uma das ações que contribuiu de forma muito séria para a redução foi a injeção de cerca de 787 bilhões de dólares para o estímulo às atividades, nomeadamente na educação, nas infraestruturas e tudo mais. Aquilo criou uma reação positiva em relação àquilo que era o nível da recessão económica e injetou 9,7 bilhões de dólares para a recuperação da atividade automóvel. Ok. Pois. Então, estas foram as grandes marcas de Barack Obama. Portanto, baixa a taxa de desemprego, reativa as relações com Cuba, já o dissemos, e tem a tal marca simbólica da luta contra o terrorismo internacional com a morte do Bin Laden, não é? Com a morte do Bin Laden tens aí o troféu, entre aspas, sobre o combate ao terrorismo. O número 2 fala do futuro está convosco, que são jovens, um apelo à juventude, um apelo à união dos Estados Unidos. Repare, um apelo à união para o futuro. Fala da democracia pode cambalear quando entrega ao medo,
fala da intolerância contra as minorias, fala do estado de espírito como vive a sociedade muçulmana nos Estados Unidos e o impacto que isso tem na vida corrente dos americanos com essa crescente tolerância. E diz mais, desafia que assumam o desafio das mudanças climáticas, porque amanhã os nossos filhos e netos não poderão discutir este assunto se não viver com os efeitos dos desafios das mudanças climáticas. Então, aqui há uma clara alusão nessa questão das mudanças climáticas, portanto, que os jovens de hoje, os líderes do amanhã, devem começar hoje a preocupar-se com essas porque questões. Amanhã eles não poderão discutir isto. Pois, se não viver, portanto, com essa situação. Com essa intensidade. Pois. E diz mais no sexto que peço a vocês que criem. Um apelo àquilo que é a criatividade, as habilidades, as tais criatividade, o empreendedorismo, se quisermos, como está em voga entre nós, e termina com a sua frase simbólica sobre nós podemos. Sim, podemos, mas diz mais, sim, fazemos. Então, quer dizer, este é mais ou menos um resumo daquilo que foi o discurso de despedida de Barack Obama. Como dizia, não muito centrado naquilo que é o balanço das atividades que ele terá realizado, mas muito mais focado para aquilo que deve ser o futuro, quer dos Estados Unidos como uma nação que se queira unido, quer em relação àquilo que são os grandes desafios da atualidade, nomeadamente a questão do meio ambiente, mudanças climáticas. Ele levou esta assunto com muita seriedade, a questão do próprio racismo, não é, que mina cada vez mais o desenvolvimento. Ele chama de uma forte, uma potente divisão entre as pessoas e classes, porque para os Estados Unidos, eu penso que esta é a coisa primária para a divisão de classes. Então, eu penso que temos aqui um presidente dos Estados Unidos muito preocupado com o que poderá vir, propriamente com o enumerar daquilo que são as suas próprias realizações. E eu penso que deixa um bom legado para a sociedade. Os Estados Unidos e Cuba estão a refriar as suas relações, já estão aí. Vamos ver o que é que vem a seguir. Yes we can, yes we do, yes we did. As palavras Yes we can. de Barack Obama, e fez um discurso onde ele afirmou também, portanto, que se tivesse feito menção aí há 8 anos sobre, portanto, a melhoria das relações com Cuba, portanto, a perseguição e, portanto, eliminação do mentor dos atentados do 11 de setembro do fatídico ano, portanto, 2000 e alguma coisa, as relações com a comunidade lésbica, portanto, o casamento gay, o casamento lésbico, o aumento do emprego nos Estados Unidos, a diminuição, portanto, da recessão, o fim da recessão económica, as mudanças climáticas e por aí afora. Provavelmente nessa altura iriam julgar que estava a levar a fasquia extremamente para cima. Findos estes anos da governação, portanto, para estes elementos que Barack Obama traz à luz e que orgulha-se de ter conseguido, pode-se afirmar que Obama foi um bom presidente durante estes anos. A comparar imediatamente com os dois seus predecessores e os Bushes, naturalmente eu fui o melhor. Os conflitos com relação da América com o mundo, foi infeliz com relação ao particular. Teria feito mais, teria feito melhor, teria feito com que a Líbia não fosse um outro Iraque, porque Bush ficou com uma marca e saiu, talvez, com a questão de que Iraque possuía armas de destruição de massa e foi invadido.
E para a Líbia não havia razões muito plausíveis, porque não podemos afirmar de exportar a democracia e que está lá um ditador. Os ditadores estão um pouco em todo lado e temos que saber que os cidadãos líbios viviam melhor do que alguns, inclusive, cidadãos ocidentais. Tinham melhores condições de vida, o índice de desenvolvimento humano muito mais afirmado e consolidado, um PIB interno bruto muito melhor do que, inclusive, muitos países ocidentais. Quer dizer que o líbio vivia bem. Ir invadir Líbia foi uma decisão não correta por parte da administração Obama. Isso foi muito infeliz. Mesmo Cuba pode também... Sim, mas Cuba foi na última parte da sua administração. E foi infeliz também, preciso ver, que ele devia ter se referido disto, é que ele, na sua campanha eleitoral, sempre falou de Guantánamo, que teria fechado esta prisão. E que, inclusive, a Amnistia Internacional ficou preocupado de uma promessa de um presidente, apesar de ter resolvido questões ligadas ao desemprego, resolvido a recessão econômica, resolvido outros problemas, mas Guantánamo resta sempre uma marca indelével, uma marca muito forte no respeito dos direitos humanos. E ele não conseguiu, em 8 anos, uma ação hoje. O que deveria ter sido a eliminação do encerramento de Guantánamo. Isso significaria muito, porque os Estados Unidos é um pouco representante do ponto de vista da afirmação do Estado de Direito, das democracias, da afirmação dos direitos humanos. E teria feito algo para a eliminação, porque Guantánamo acontece um pouco de tudo. Portanto, ele não foi feliz nisso. Mas foi... embora não seja só para dizer que o Guantánamo foi um dos seus primeiros atos depois da eleição no primeiro mandato. Da mesma forma que o Iraque foi sua prioridade também no seu primeiro mandato, através de instrumentos legais que ele decretou e instruiu as Forças Armadas Americanas para desenvolver um plano de retirada do Iraque. Ordenou o fecho de Guantánamo, mas o Congresso o impediu. Portanto, não é um ato em si do presidente, mas este ato, no primeiro mandato já, ele sancionou. Mas o Congresso impediu que este ato se realizasse. Portanto, não é muito o líquido que não tenha feito nada. O poder nos Estados Unidos americano, há muita coisa. Aliás, há pouco tempo dizíamos que o Obamacare é uma das coisas que eventualmente poderá regredir, mas também teve muita dificuldade de impor e constituiu uma das suas grandes bandeiras. Então, eu só queria trazer à consideração este fato que, efetivamente, houve uma ação presidencial que não teve sucesso porque o poder legislativo achou que não devia ser. Houve a tal força, portanto, das maiorias no Senado, no Congresso. É preciso, de facto, obrigado, Dr. Buque, por causa disso. Mas o que eu pretendo aqui dizer é o facto de que nos Estados Unidos, mais do que para as nossas nações, primeiro é preciso convencer e lutar para que o Congresso assuma uma determinada ação sobre a aprovação de um determinado acto. Exato. Nós vimos, sabe o que fez Bush para convencer que existiam armas de destruição de massa no Iraque? Para invadir Iraque, ele usou falsos pressupostos, amedrontou os americanos a dizer ou vamos à guerra ou estamos invadidos por todos esses bandidos que estão por aqui. A partir dos terroristas islâmicos, nós temos que fazer uma ação concreta para... Isso é fundamental para que... porque esses são erros dos países democráticos. Quer dizer, tu não ganhas razão porque tens razão. Tu ganhas razão quando tens a maioria. Ou melhor, nem sempre quem vence é quem está na justa e honesta posição. Ele ganha porque conseguiu a maioria. Para conseguir a maioria é convencer a partir da retórica, a partir de ações concretas que vão naquela direção. Tu não vais chegar ao Congresso a partir de hoje que vamos fazer isto. Não passa. Nós temos agora Donald Trump.
que tem todas as ideias, até que metem medo à comunidade internacional, incluindo a todos os outros países. Mas, e é verdade, como diz o Dr. Mbuki, Estados Unidos da América é diferente de alguns países, incluindo como africanos, onde o presidente é sumo pontífice, entre aspas, quer dizer, ele é todo poderoso. Quando diz algo, como em Gâmbia, o outro diz, eu não quero ser do poder, deixam estar. E são países onde nem tudo depende do presidente, depende de um colégio, de uma estrutura, e tal o Estado de Direito, onde as instituições são mais fortes do que a personalidade Mas o que eu estava a pretender efetivamente reafirmar no que diz respeito a Obama foi uma das primeiras coisas que fez exatamente quando entrou, assim como foi a retirada da tropa no Iraque. Mas eu pensava e creio que ele poderia fazer ações conhecendo como funciona o Congresso. Entanto, ele esteve como senador, conhece o ambiente. Então era preciso, e ele é um grande da fala, da retórica, e era preciso convencer a partir de vários mecanismos, e é possível convencer. Não é impossível de convencer um Congresso, mas é possível, porque quando tu tens razão, poucos argumentos valem para vencer, portanto, a batalha. No caso de Guantánamo, eu acho que é mesmo muito difícil fazer. Não podemos culpar de tudo o Obama, porque é efetivamente difícil de o fazer. Mas para a Líbia, eu pessoalmente acho que não devia permitir uma invasão de um país tal qual como a Líbia, assim como a sua política no Médio Oriente, no que diz respeito à confrontação entre os rebeldes e Bashar al-Assad, sobretudo na Síria. Pois bem, esta questão da Líbia abre-nos também, portanto, um outro cenário, uma outra perspectiva para, eventualmente, olharmos para as relações dos Estados Unidos da América em relação à África e a expectativa que os países africanos tinham, portanto, ao ter um afro-americano, portanto, na liderança dos Estados Unidos da América. Esperava-se, eventualmente, que o seu olhar, o olhar da América para a África, nas mais diferentes perspectivas, política, económica e social, pudesse catapultar. Entretanto, Barack Obama sempre foi bastante comedido em relação, portanto, ao continente africano e não deu tantas largas assim. Como é que nós podemos olhar e como é que nós podemos avaliar, portanto, essa sua postura em relação à África? Se quisermos até olhar as relações que estreitou com Ghana, com Quênia e com alguns outros países da África, mas não deu grandes largas, se quisermos assim dizer. Ok. Bom, eu penso que é interessante esta abordagem porque, de facto, muita gente ficou a pensar que um americano só por ser afro ia mudar muitas coisas em relação... Que isto fosse ser algo automático. Sim. E é muito interessante do ponto de vista da própria visão dele, quando diz que com a sua eleição pensava-se que a divisão racial estava resolvida. Até piorou. Então, há dois aspectos que são interessantes do ponto de vista da atuação do presidente norte-americano em África, nomeadamente no caso da Líbia e no caso da Síria. Da Síria não propriamente por mesmas razões, mas por causa do intervencionalismo americano. No caso da Líbia, a entrada dos Estados Unidos não foi um ato automático. Tinha por objetivo o enfraquecimento da capacidade de intervenção por meios dos meios aéreos. Então, esta ação, depois desta lição, a atuação do presidente Barack Obama em relação à Síria já foi muito mais cautelosa. Inclusivamente opôs-se ao envio de militares para participarem da guerra. Então,
nós estamos a falar de um país com uma cultura de intervencionismo, não é? Que um presidente que entra não é capaz de alterar tudo de forma automática. Portanto, ele, em relação ao Iraque, teve o tal papel de mandar as Forças Armadas estudarem a sua retirada. Em relação à Líbia, teve um papel, foi fundamental do ponto de vista daquilo que é hoje o coisa, mas não se pode dizer que é de tudo responsabilidade deste presidente, até porque havia outros interesses superiores que ele quis. Mas aquilo que ele foi determinante é a intervenção na Síria, que ele pura e simplesmente não quis que os americanos tivessem esse papel, enviasse tropas para intervirem, porque já tinham o sentimento de que esta questão faz perder muita coisa. E se calhar nesta mesma linha, se quisermos ser otimistas, podemos dizer que vai também, do ponto de vista deste pensamento, a linha do próprio Trump, porque ele diz que não vai ser o papel dos Estados Unidos intervir ou fazer golpes de Estado ou intervir militarmente nos outros Estados. Então, o próprio Barack Obama já começou com o caso da Síria, não é? E no primeiro mandato já tinha começado com o caso da retirada das tropas no Iraque. No entanto, do ponto de vista daquilo que eram as expectativas africanas, eu penso que podemos considerar que eram expectativas, se quisermos, ingênuas, porque a política americana, do ponto de vista de política externa, é uma política tão consolidada que não muda por causa da presença de um homem. A política norte-americana, do ponto de vista de política externa, baseia-se em questões bastante objetivas, de interesses próprios dos americanos, e não propriamente por um mero sentido de humanismo. Mas, no entanto, no caso, por exemplo, de Cuba, agora já no final praticamente do mandato de Barack Obama, houve esta mudança e este posicionamento dos americanos. No caso de Cuba, eu penso que é uma relação histórica que tinha que ser rompida, não é? É uma relação que tinha que ser rompida. Mas também eu acredito que há muito os Estados Unidos da América, eventualmente, na minha opinião, pagam um fardo muito elevado com este embargo do que propriamente ganha. Do ponto de vista dos efeitos que tem o embargo, com as imigrações, com uma série de população que está lá e não faz nada, e com todos estes bloqueios, eu penso que, bem analisado, os Estados Unidos saem mais a ganhar com esta abertura do que propriamente a perder. Pode-se considerar que, do ponto de vista de ator, o Barack Obama foi o melhor ator neste caso específico, mas um ator na defesa, de facto, dos interesses, mais uma vez, americanos. Porque eu não acredito muito numa política americana que não tenha ganhos específicos. É a mesma leitura que tem a Dr. Ferreira. Mas é preciso ver aqui que os Estados Unidos sempre ganhou mais, é como se tivesse colónia. Portugal era um país forte com as suas colónias. Quando começou a perder as suas colónias, Portugal perdeu significativamente a sua potência e a influência no mundo. Com Cuba, sobretudo com Cuba, porque Cuba, para ser muito sincero, Cuba era um pouco como onde os americanos ricos iam passar turismo, iam passear para outras coisas assim.
E Cuba produzia efetivamente para a satisfação dos americanos. Sim. Com o embargo, Cuba deixou de ser uma terra útil para os Estados Unidos e começou efetivamente a sofrer mais. Porque é preciso ver uma coisa, que quando um país faz embargo para o outro país, a sofrer são os dois países, não são só aquele. Por exemplo, com sanções à Rússia, o Ocidente está em dificuldade. Não pode vender as transações internacionais, a economia, tudo entra em dificuldade. Portanto, com Cuba começou a existir isto. Agora, há um problema aqui que é muito sério, que os Estados Unidos sempre quis manter relações com um país onde a política é mais aberta, não é excessivamente comunista, onde o partido único determina grandemente as políticas internas. Portanto, o que Obama que acreditou sozinho no sentido de que uma parte não acreditou na política de abertura e de uma relação mais consistente, consolidada com Cuba, exatamente porque Cuba nunca vai mudar a sua política, a sua ideologia socialista. Por mais que queiram introduzir a economia do mercado, queira impor a sua democracia, Cuba vai continuar a ser, portanto, resistente. E só para ver que durante mais de 50 anos, Cuba sempre teve uma desconfiança muito forte, independentemente que fosse o presidente Obama, sim ou não, mas sempre tem, até hoje, uma desconfiança forte. E as suas relações não podem ser consideradas de muito fortes, porque exatamente essas relações não foram feitas no primeiro mandato, nem nos primeiros anos do primeiro mandato, e no último mandato, no fim, praticamente. Quer dizer, que ele queria deixar a Casa Branca dizer, eu fico na história, depois de tanto tempo, único presidente americano que depois de Fulgêncio Batista e os outros, depois da Revolução, eu sou aquele presidente que foi para lá e estabeleceu isso, né? Isso também pode ser uma motivação pessoal para abrir-se a Cuba. Mas, como dizia o Dr. Buque, quem sai a ganhar com a abertura dos Estados Unidos a Cuba é o próprio Estados Unidos. A partir do momento em que não só a economia cubana vai começar a desenvolver-se, mas também vai começar a ter maior ganho, exatamente porque as indústrias cubanas, as companhias aéreas, os produtores de alimentos vão poder vender mais, as pessoas vão poder viajar mais, porque é a economia que vai fluir. Sim, quer dizer, o turismo vai fluir. Hotéis que estavam em dificuldades em Cuba, porque a maior parte dos turistas continuam a ser ainda americanos. Então, é preciso dizer que Cuba era um pouco como ilha dos amantes dos grandes ricos dos Estados Unidos. Em poucas palavras, isso não se pode descrever, mas era assim mesmo, onde pegava e ia para Cuba e desenvolvia, eram hotéis, eram praias, e o desenvolvimento dos Estados Unidos, em contrapartida, era real. E como é que se pode explicar, portanto, esta desconfiança, se quisermos chamar, portanto, os republicanos neste momento, que não vê com bons olhos este reaproximar das relações, sobretudo económicas, entre Cuba e os Estados Unidos da América, e que inclusive já ameaçaram muito proximamente, portanto, votar contra este reaproximar de relações? Olha que os republicanos estão atrás de três coisas. Obamacare há de retroceder. As relações com o Iraque há de retroceder. As relações com Cuba, desta grande abertura que praticamente, quer dizer, os pontos ou as marcas essenciais de Obama não estão sendo bem vistos pelos republicanos. Então, eu estou a prever que no primeiro mandato, com Donald Trump, só para ver, até quando foram se saudar, aquela saudação não era muito amigável, quer dizer, era mesmo o cumprimento de alguma coisa. Quer dizer que, inclusive, a foto que fazem, a família Obama não... Isso para dizer que a relação é bastante tensa entre, primeiro, Barack Obama com Trump,
porque depois de todo este processo de acusações mútuas, de existência ou não de fraude, de discursos que foram feitos ao longo da campanha eleitoral, então houve uma grande... O que vai acontecer neste exato momento é que os republicanos vão tentar fazer com que os grandes ganhos de Barack Obama sejam e voltem ao ponto onde eles partiram. A partir de Cuba, Obamacare e também as relações com o Irão. E vão fazer o contrário daquilo que Obama fez. Quer dizer, as relações azedas existentes com a Rússia vão melhorar. Vão melhorar. Pois bem, Dr. Adelino Buch, uma das grandes premissas também desta governação de Obama foi a questão, portanto, das mudanças climáticas. Obama fez vários discursos relativos, portanto, à questão das questões climáticas, defendeu alguns pressupostos e também opôs-se a outros. Na sua perspectiva, como é que acha que Obama lidou, portanto, com essa questão tão sensível que é, portanto, a questão das mudanças climáticas? Aqui está mais um daqueles atos que a vontade presidencial em si só não resolve, porque convenhamos que esta questão do clima traz consigo muitas limitantes do ponto de vista de desenvolvimento industrial, do ponto de vista de uma série de pressupostos do desenvolvimento. E é natural que não agrade a algum setor empresarial norte-americano. E por via disso, este setor influencia o Congresso para que determinadas posições sejam vetadas. Eu penso que quando ele faz o discurso e diz taxativamente que assumam o compromisso com a questão do ambiente, assumam o desafio das mudanças climáticas, ele está convicto que fez tudo o que era possível fazer, mas que, no entanto, não atingiu aquilo que seria a melhor solução para o caso das mudanças climáticas. Daí que ele próprio não tem o regozijo de ter feito o suficiente. Por isso repassa de forma tática a toda uma juventude, toda uma sociedade que deve estar unida à volta disto, e alerta que o facto de hoje não assumirmos o desafio das mudanças climáticas vai fazer com que os nossos netos não tenham esse privilégio, mas tenham de lidar com os efeitos das mudanças climáticas. Eu penso que é uma como é que vou dizer, é uma mensagem muito forte para um país como os Estados Unidos da América, que vai efetivamente merecer alguma reflexão, porque o assunto é muito sério. Mas, como dizia, tudo nos Estados Unidos depende muito mais do Congresso também, do que propriamente de vontade do presidente. Pois. E neste aspecto particular, eu penso que fez o que pôde, mas não teve muito sucesso do ponto de vista de resultados. Pois. Internamente, Barack Obama teve esta questão, portanto, ligada aos problemas do racismo, onde, portanto, os números cresceram, sobretudo neste segundo mandato, os números cresceram estrondosamente, portanto, em termos de questões de abuso dos direitos humanos, abuso e violação, portanto, esta questão do racismo. Obama conseguiu, em certa medida, controlar os ânimos, suster, portanto, a animação dos norte-americanos relativamente a esta questão rássica, ou fica aqui, portanto, um grande TPC, portanto, para Donald Trump, que assume a presidência, portanto, já agora no dia 20.
Doutor, eu vou pedir que segure, portanto, o seu raciocínio em relação, portanto, a esta questão, até porque estamos com um pequeno problema em relação, portanto, ao seu som. Doutor Adelino Boco coloca a mesma questão, portanto, em relação, portanto, aos termos do racismo nos Estados Unidos da América. Este também que foi um grande quinhão, diga-se, de Barack Obama, agora neste segundo termo da sua governação. Este foi um grande problema para o presidente norte-americano, e é um problema que, do ponto de vista formal, ele não teve a frontalidade necessária para lidar com ele. Talvez porque pudesse ser conotado como defesa, eventualmente, de raça próxima. Mas notou-se naquilo que foi o dia a dia, sobretudo quando incluiu a questão do racismo e quando as manifestações se sucediam, muito pouco se ouviu da intervenção do presidente. Mesmo viu-se o presidente a ir para os lugares para consolar as famílias, a chamar a atenção, mas não era aquele vigor que caracteriza o presidente, o até agora presidente dos Estados Unidos da América. Os americanos podiam ter esperado mais de Barack Obama em relação a esse aspecto? Eu penso que sim, mas havia o tal sentido de que poderia estar a agir em causa própria, não é? Quer dizer, poderia ser juiz em causa própria, tendo em conta que ele próprio também, na conotação americana, também é negro, não é? Então qualquer coisa, qualquer ação mais contundente relacionado a este aspecto poderia ser algo como se estivesse a jogar para o seu próprio favor. E nesse aspecto realmente, se calhar, foi uma fraqueza do ponto de vista da governação dele, e parece ter sido até algo propositado para medir até que ponto é que seriam as reações. Mas este assunto é um assunto que, se estivermos atentos ao discurso da Michelle Obama aos jovens, lança-lhes o desafio. Porque muitas vezes combater o racismo não é falar só do racismo, é induzir as pessoas a trabalharem numa perspectiva de eliminar as diferenças que concorrem para que determinados atos aconteçam. E o discurso da Michelle Obama e uma parte do discurso do próprio presidente, quando apela à união dos cidadãos americanos, quando diz que o futuro está nas mãos da juventude, e essa juventude será a maioria, induz a juventude, e os negros também são uma boa maioria, negros e imigrantes. Então, eu penso que este discurso é um discurso de consciência de que não logrou muito sucesso. É um trabalho que deve ser desenvolvido pela própria sociedade para que tenha sucesso. Aliás, não há nenhum decreto que possa eliminar o racismo. As pessoas devem trabalhar juntas sempre que possível para eliminar estas pequenas diferenças. Pois bem, Dr. Ferreira, volto a si e para acolher, portanto, mesmo o seu comentário, a sua análise em relação, portanto, a esta questão do combate ao racismo que dominou, diga-se, o segundo termo, praticamente, do mandato de Barack Obama. Exato. O racismo é uma questão de mentalidade, é uma questão de cultura, de uma crença. E a questão de mentalidade não se elimina. Podem passar 2, 3 gerações para que passe. Não passem 8 anos. Alguém que considera que a sua esposa é inferior em relação a ele, não vai ser por um decreto presidencial e ele, a partir daquele momento, vai começar a considerar a sua esposa deusa. Não.
Ele cresceu e acreditou que o homem é quem manda e a sua ação deve ser esta paternalista, é aquela. Então, a mudança de mentalidade precisa de gerações. Por mais que ele tivesse feito algo, não é imediatamente o seu efeito. O efeito, exato. Então, temos que considerar aqui que a ação e o efeito, no que diz respeito a algo ligado à mentalidade, assim como cultura, não é imediato. Portanto, ele fez o que pôde fazer. É preciso ver que nem todos votaram em Obama. Aqueles que eram efetivamente racistas continuaram a ser mais racistas ainda. Quer dizer que não querem um presidente negro e as suas ações se veem enquanto eles fazem, porque os crimes de facto foram muito mais. Alguns críticos, jornalistas dizem que ele devia fazer mais, mas o fazer mais como? Aqui temos que perguntar. Não será por uma lei que os Estados Unidos vai fazer com que, é como dizer, senhor, I'm a book. Olha, isso não tem cabimento. E, quer dizer, isso passa para além de um mandato, de um poder de um homem para o outro homem. É uma questão de fé, é uma questão que sai dentro de convicção. E as convicções passam gerações. Por isso, as questões rássicas nos Estados Unidos têm o seu passado histórico muito consolidado. E preconceitos também que se consolidaram ao longo da história. Quer dizer, os negros foram para lá enquanto escravos. E os Estados Unidos é um país de migrações. Os próprios americanos não podem considerar aquele país como nativo do ponto de vista de origem. Os nativos são indianos, são índios. E todos é um país de imigrantes. E teria sido muito mais fácil a convivência entre diferentes raças, porque ali não se pode falar nem de americanos provenientes da Inglaterra, da Itália, da França, e todo mundo que está lá, e todo mundo representado lá. E teria sido muito fácil que, enquanto um país que promove os direitos humanos, que promove a convivência, a tolerância entre as raças, e tivesse, portanto, melhorado neste sentido. E vamos ver agora com Trump. Normalmente os países anglo-saxões são mais tolerantes, são mais abertos, são mais, inclusive, pacíficos com relação aos países latinos. Quer dizer, Espanha, Portugal, tem mais... É muito difícil dizer isso na televisão, mas é preciso ver que tu, quando vais a Portugal ou a Espanha, mas quando vai para um país anglo-saxão, tem uma consideração diferente com relação a pessoas de outras raças. No geral, eu penso que Obama teria feito no possível, e o facto de não defender uma só raça, sobretudo defender a raça preta e a raça negra, isso poderia lhe valer ainda mais uma reação maior, quer dizer, muito mais negativa. Quer dizer, está a fazer isso porque ele é negro. E faria o pior. Portanto, a cautela que ele teve, a justa cautela de não causar o pior, foi o que aconteceu. Quer dizer, houve um relativo crescimento do ponto de vista de estatística e de índice de crime, sobretudo por parte da polícia, de matar os negros. Agora, é preciso ver também do ponto de vista social, porque isso tem a ver com status social. Por que em Moçambique, por exemplo, muitos roubam, incluindo faróis? Vai para a Noruega, ninguém rouba-te farol. Vai para a França, tu deixa o teu carro, ou Itália, deixa o teu carro, ninguém vai tirar farol ou espelho. Isso quer dizer também o nível de pobreza existente. Quer dizer, no geral, nos Estados Unidos, os mais pobres são os negros. Os guetos e dos negros. Quer dizer, a promoção maior que terá feito Obama foi aquele de procurar incluir, a partir de questões do emprego, ele melhorou o emprego. Quer dizer, o desemprego foi se reduzindo ao longo do tempo, melhorou a questão de os pobres ir ao hospital e ter serviços sanitários a partir de Obamacare, como foi chamado. Então, para melhorar o racismo é isto. Nós, para melhorarmos o respeito entre a elite, por exemplo, moçambicana, e gente que vive em Xamaculo, companhia, é fazer com que aquele que vive em Xamaculo possa ser da elite um dia. Quer dizer que aqui o desprezo e a relação de distância e do fosso existente é como dizer no Brasil. Como é que no Brasil pode haver uma igualdade mas
se todo mundo está a viver nas favelas, é muito difícil que alguém possa considerar efetivamente um igual, o outro que não tem. É uma questão de poder. O poder pode ser o poder econômico, pode ser o poder a partir de estudo, quer dizer, de instrução, o poder a partir do status social. Quando é preciso ver uma coisa, havia uma literatura até século XVIII, XIX, que os chineses não iriam fazer nada. Quer dizer que os chineses eram considerados os mongoloides, como se fossem, tivessem síndrome de Down, quer dizer, os reduzidos mentalmente são reduzidos. Até século XVIII, a literatura inglesa falava mal da China. Mas a China sozinha não se lamentou, não fez o problema. A China começou a trabalhar. A China hoje está no alto. O americano, o Ocidente, quando na relação com a China, tem relação de respeito. A relação do Ocidente com a África é uma relação de domínio, de desprezo. Mas se a África um dia poder subir, afirmar-se, o respeito é de aparecer. É como nos Estados Unidos. Se o negro afirmar-se, é pena que nós temos esta afirmação muito reduzida, como na África do Sul. Na África do Sul, é só minuta classe negra que está a se afirmar. Como é que o branco vai respeitar todos aqueles que estão naquelas casas, ou chamam barracópolis, ou favelas, aquelas casas de lata que estão na África do Sul? É muito difícil. Mas se alguém afirmar-se, é um grande professor catedrático, é economicamente isto, é politicamente, portanto o respeito aparece. Mais do que a forma da pele, é preciso promovermos a afirmação do status social, a afirmação do negro, e que o negro não seja visto imediatamente como negro, como delinquente, como assassino, porque nos Estados Unidos, todas as cadeias, 80% estão negros. Não obstante fosse a classe, a raça relativamente pequena, mas está cheio de negros nos Estados Unidos. Isso é alarme. Pois bem, vamos olhar para o sonho americano e o sonho de Barack Obama. O Barack Obama chega, portanto, à presidência dos Estados Unidos da América aí há 8 anos atrás, envolto a esta grande crise económica e financeira que o mundo atravessava. Sim. Hoje, portanto, no seu último discurso, ele fala, portanto, da melhoria das condições de vida dos americanos, fala da melhoria, portanto, da questão do emprego, da empregabilidade dos americanos, como fez referência, portanto, o Dr. Alberto Ferreira, fala, portanto, neste fim da recessão económica, fala também, portanto, numa educação cada vez mais aberta, mais inclusiva para os americanos. Portanto, diga-se que foram 8 anos em que Obama foi de frente à crise e que tenta fazer alguma coisa para fazer ressurgir, portanto, esse sonho americano de ter um país algo controlado, equilibrado. Sem dúvidas, como dizia, em fevereiro de 2009, o Barack Obama sanciona um pacote de estímulos na ordem de 787 bilhões de dólares. Este valor estava virado especificamente para os gastos federais para as áreas de saúde, educação e infraestrutura. Quer dizer, o que é isto? É uma forma de trazer o desenvolvimento, é uma forma de trazer a empregabilidade. Ao resgatar a área automobilística, como ele até no seu próprio discurso se referiu, fez-lo através de uma injeção na ordem de 9,3 bilhões. Ao fazer isto, não só garantiu a continuidade da indústria automóvel, mas garantiu uma série de empregos às pessoas que eventualmente poderiam ficar fora do sistema do trabalho. O desemprego nos Estados Unidos atingiu em 2009, não é? Um ano depois dele, perto de 10,1%, como estava a referir. Com esta política do presidente Obama, e é preciso referir que em 2009 o Congresso impediu-lhe de fazer a injeção de novo estímulo para as mesmas
áreas nos gastos federais. O que, se calhar, a situação teria sido muito melhor ainda. Mas em 2015, com estas políticas do Obama, conseguiram trazer o desemprego para a ordem de 5,1%. Ora, isto é obra. Isto é obra. Não é todos os dias que um chefe de Estado é capaz, se considerarmos até que entrou numa fase de crise econômica financeira, com uma recessão, o dólar praticamente, até nós aqui em Moçambique comprávamos o dólar a tudo em meia, não é? Quer dizer, a situação hoje é de veras diferente. E nas análises económicas que são feitas do ponto de vista do impacto que estas políticas do Obama tiveram na economia norte-americana, nós hoje estamos a ressentirmos disso. Portanto, o fim da recessão, o início da descolagem da economia norte-americana e a estabilidade em que está hoje afetou-nos de forma negativa, ou seja, aquilo que é bom para eles está sendo mau para nós, quer dizer, do ponto de vista... Portanto, é sem dúvida neste aspecto uma aposta, na minha opinião, ganha, né? Na minha opinião, ganha, porque hoje no mundo não existem estes níveis de 5,1% de desemprego para uma população de um país. Não existe. Estamos a falar de cerca de 300 milhões de pessoas, ter 5%. Os outros países é normal que tenham 25% de desempregado. Nós aqui temos cerca de 40 e tal. Quer dizer, e também falta de indústria, naturalmente, mas a luta que fez para reduzir quase 50% do desemprego foi, temos que dizer com toda certeza, que foi um dos melhores presidentes dos Estados Unidos, sem dúvida. Isso temos que afirmá-lo, e que o seu slogan de Yes We Can depois se verificou aí realmente, porque quem pensaria que alguém, de mesmo aqueles que duvidavam efetivamente que mulato negro pudesse dirigir aquele país, o mais potente do mundo, e atingisse os níveis que atingiu. Em 2009, a recessão econômica dos Estados Unidos era de 2,3%. Quer dizer, a economia estava a regredir. E ele conseguiu não travar a regressão, mas de subir até chegar a 3%, 4%. Quer dizer, de menos 2,3% e subir. E quando falamos de uma subida de um país potente industrializado, só para subir 0,1%, não é só com a indústria Mosale que tu subiste logo 10%, não. Estamos a falar de país industrializado. Quer dizer, para tu conseguires só 0,1%, tens que suar. E ele conseguiu estabilizar, porque mesmo o Fundo Monetário Internacional, as previsões que eles faziam eram de que a recessão iria continuar por longos anos. E, na verdade, a recessão não continuou por longos anos. Depois de 2009, a sua eleição foi em 2008, 2009, para 2012, tudo melhorou, entanto que os americanos, nas eleições de 2012, verificaram que, afinal de contas, valia a pena. Portanto, reconfirmar a confiança num presidente que estava a fazer efetivamente e realmente, e punha as coisas a mudar, porque a economia ocidental, no geral, estava de joelho. E hoje estamos a sentir, assim que está forte, o dólar está forte, o nosso medical está tão fraco, e nós começamos a sentir de facto nos nossos bolsos, com a valorização do dólar, nós sentimos imediatamente isso. Quer dizer que os outros países precisam ou de fortificar-se ou de estar abaixo de uma relação praticamente de domínio que os Estados Unidos têm e sempre vão continuar a ter se as outras economias não se fortificarem. Por exemplo, nós, em África, tivemos um ano bastante trágico, não só para Moçambique, para falarmos da crise internacional, sobretudo essa crise
mundial afetou mais a África, sobretudo a África Austral, por apostarmos numa economia baseada na exportação de matérias-primas. Tu não vais fazer negócio a tirar a manga, vender a manga. Tiras a manga, transformas a manga, metes na indústria a manga, valorizas a manga. Nós pegamos, portanto, os nossos produtos, a nossa areia, a nossa matéria-prima, o nosso carvão, vendíamos isso também, o nosso caju, não tendo, portanto, as indústrias, não tendo e apostado nas matérias-primas e o mercado internacional de uma recaída vertiginosa do ponto de vista dos preços das matérias-primas, nós ficamos de joelho. Agora, a nossa relação com os Estados Unidos também vai depender de uma tomada de posição que a África ainda não tomou. Nós vamos ver o que poderá acontecer no Concerto das Nações, qual é a posição de África de reconverter esta situação, porque nos próximos anos, parece estar a ser um pouco do discurso, mas é fundamental que nós, quando estamos a analisar os Estados Unidos, temos que pensar também qual é a nossa posição, qual vai ser, porque com a fragilidade do dólar, nós parece estarmos um pouco melhor, mas com a fortificação do dólar, nós ficamos, e depois a especulação à volta do mesmo dólar, então ficamos numa situação de penosa, né? Penosa porque, sejam questões ou razões endógenas, exógenas e muitas outras razões nessa conjuntura internacional do comércio e do mercado, ficamos em dificuldade. Mas a verdade é, em poucas palavras, dizer que o mandato de Obama, por quanto possa ter algo de negativo, podemos dar uma nota de 1 a 10, talvez demos 8. Aquilo que outros, imediatamente, sobretudo os dois anteriores Bush, não, portanto, não levaram à frente, nem a economia americana, nem as relações, nem, inclusive, talvez falar um pouco sobre as igrejas não estão muito de acordo com questões ligadas a gay, que ele também esteve... Mas esse também foi, portanto, um dos grandes marcos desta governação de Barack Foi Obama. Grande marco, mas... Mas esse também é um sinal das liberdades, não é? Quer dizer, quando tu estás a viver num país onde se propala a liberdade, todos têm que ter a liberdade, não é? Quer dizer, Liberdade para todos. Sim, é liberdade para todos. Então, isto é a consequência dos ganhos da liberdade. Se tu queres liberdade, não vais ganhar a tua liberdade atrofiando a do outro. E eu penso que o pensamento dele foi mais ou menos a este nível. Agora, naturalmente que existem os conservadores, não é? Que acham que este salto é demasiado pesado do ponto de vista de relacionamento entre as pessoas. E nesse aspecto de conservação, de conservadores, a Igreja tem um papel muito preponderante, porque a Igreja é, por natureza, o conservador. Temos o princípio de que tudo está definido, não é? Tudo vem escrito na Bíblia. Em poucas palavras, homem e mulher. Sim. Esse assunto de homem mulher e mulher. Então, Está plasmado. Bom, eu penso que mesmo a questão é que o mundo de hoje, de tantas liberdades existentes também, acaba indo numa situação em que não há mais pontos de referência. Quer dizer, toda moral e toda ação humana precisa ter algum ponto de referência para dizer que a minha ação é boa de acordo com esta referência, é má por de acordo... Então será tudo permitido e tudo... Nós sabemos quanto... Em Moçambique nós estamos a ter problemas também, hein? Não é problema de gay, mas é um problema conjugal e relacional, onde os homens agora estão a matar com muita facilidade as suas esposas, não se sabe porquê. Aconteceu agora, na terça-feira, que um jovem, por causa de ciúme, estamos a ter constantemente algo semelhante e nós não sabemos porquê. Quer dizer, de princípio, as relações conjugais
são mais consolidadas, né? A parte isso que estou a dizer, mas parece ser mais consolidadas, mais encorajadas, fortificadas, e com as liberdades hoje estão sendo aprovadas, e Obama, uma das liberdades que concedeu ao seu povo foi de que a existência dos homossexuais, a aprovação, portanto, de casamento e de relações gays fosse real. Quer dizer, isso divide sempre as pessoas, nem sempre as pessoas estão de acordo. De um lado as pessoas estão contra e do outro lado as pessoas estão a favor. Quer dizer, eu pessoalmente preferia que o meu filho fosse, né? No sentido de que Deus criou o homem a uma certa sua imagem de homem que então é difícil julgar e criticar, deixando, como diz o Dr. Buch, a liberdade de uma pessoa escolher qual é o seu endereço sexual, por exemplo, mas eu não estaria muito de acordo, porque nós estamos a falar até inclusive como de muitos países começam a adoção dos filhos, se tratasse simplesmente de casamento, um ato singular, mas adoção de filhos, de educação de filhos, onde os dois homens educam um filho, as figuras paternas, a figura materna, do ponto de vista, não digo natural, mas do ponto de vista de alguns princípios. Bom, não é para julgar Obama quando está a permitir as uniões. Mas não há nenhum estudo que diga que uma criança criada nesta situação tem um determinado tipo de comportamento. Até porque, se calhar, vamos encontrar o oposto dos seus criadores. Sabe, se nós começarmos a discutir sobre esse assunto, talvez é melhor deixarmos, porque é como discutirmos qual é a tua religião melhor, é testemunho de Jeová, minha ou é tua, eu sou muçulmano. Não há conclusões para isso. Não. Contudo, é exatamente como estava a dizer, as liberdades, as pessoas escolhem melhor onde pensam que seja, e cada um com sua melhor convicção possível, e seguir o que sente como convicção, como fé, seguir. Mas ele permitiu, como presidente, e dividiu um pouco entre os conservadores e os liberais. Foi um ato que quis dar liberdade às pessoas, mas a liberdade, segundo o ponto de vista e a minha opinião pessoal, deve estar sempre alinhado com pontos de referência que é para poder julgar e ser critério de uma ação boa ou má. Pois, Dr. Adelino Buch, estamos praticamente no final desta conversa tão interessante, tão boa. Eu esperava que fosse aqui um debate bastante acérrimo, mas na verdade é uma conversa sobre, portanto, a governação de Barack Obama, e com pontos de vista também bastante convergentes e interessantes. Estamos no final, portanto, desta nossa conversa, como fiz alusão, mas não posso deixar de lhe perguntar. O Obama vai entregar as pastas já agora, no dia 20, formalmente. Aliás, o Trump vai assumir. O que é que espera que possam vir a ser, portanto, os próximos 4 anos de Donald Trump na liderança dos Estados Unidos da América? Muito obrigado. Eu penso que por aquilo que foi o discurso do presidente Barack Obama, aliás, desculpa, do Donald Trump, eu espero que ele trabalhe muito virado para a economia nacional. O que vai acontecer, eventualmente, é que a situação do desemprego vai continuar a diminuir, tendo em conta a aposta que ele tem no emprego local, empresas nacionais. Eventualmente, a governação do presidente Donald Trump poderá ter efeitos naquelas organizações internacionais onde o seu desempenho tinha muito a ver com a mão norte-americana do ponto de vista de apoios, etc. Porque,
como sabemos, o Donald Trump acha que esses investimentos devem estar virados para dentro e não propriamente para andar a gastar nessas organizações. Então, eu penso que numa primeira abordagem, a política interna americana, sobretudo do ponto de vista de política econômica, vai sair a ganhar com o Donald Trump. Vai continuar a ter sucessos do ponto de vista de desenvolvimento e de crescimento. Vai diminuir o desemprego, vai manter os níveis de crescimento bastante altos, etc. Agora, vai ter esta conflitualidade do ponto de vista de relações com as muitas organizações internacionais que dependem muito, na minha opinião, dos recursos norte-americanos, não é? Dos recursos norte-americanos. E vamos ter, eventualmente, um período em que as relações Estados Unidos com países conosco ou com os outros países, não digo que se refreiam, mas vão estagnar um pouco. Okay. Tendo em conta esta ideia de virar muito para dentro que os Estados Unidos querem desenvolver. Aliás, há uma célebre frase do Donald Trump que diz que os Estados Unidos não vai trabalhar para derrubar países ou governos. Então, o que significa que, de facto, é uma governação que estará muito virada para dentro dos Estados Unidos, e isso vai ter, em alguns casos, impactos negativos do ponto de vista de países que dependiam muito da generosidade americana. Dr. Alberto Ferreira, o que é que espera que possam vir a ser estes próximos 4 anos de Donald Trump, portanto, no comando dos destinos da Casa Branca? A começar pelo perfil do próprio presidente. Ele é um negociante. Ele é um negociante. E o perfil de um negociante, primeiro, ele não é político, nem de profissão, nem de conhecimento também. Ele é negociante, sempre foi o que estudou e o que fez toda a vida. Não é um indivíduo de politicamente correto. E o que nós estamos à espera é que, e ele se afirmou sempre isso, como um nacionalista verdadeiro. Quer dizer que os Estados Unidos vai começar a encolher-se para dentro de si, a afirmação de si. Isso poderá beneficiar um fortalecimento interno, justamente da economia americana, e que os gastos que os americanos fazem, seja por Afeganistão, seja por Paquistão também incluindo, por Líbia, por Iraque, sobretudo, pela Síria, e todos estes gastos, ele já afirmou que alguns países que serão ajudados pelos Estados Unidos terão que pagar e devolver quer dizer que Estados Unidos gastará muito menos dinheiro para ajudar muitos países. Isso significa que, do ponto de vista econômico, vai poder melhorar algo muito direto. E vai melhorar, do ponto de vista internacional, uma determinada amizade que existe com Putin. Talvez também porque a própria esposa é da URSS, e isso pode ajudar a melhorar muito das relações. As esposas também. Essas relações, sou cético em relação, do ponto de vista formal, porque seria o fim mas esperemos para ver. Pode ser o degelo. Então, não, o degelo até pode ser. Do ponto de vista formal, os Estados Unidos não vão perder o sentido de grandeza. Agora, o Putin não é uma pessoa para, como é que diz, para o submeter. É um indivíduo para o ter em consideração. Portanto, não é esta a característica americana. E mesmo do ponto de vista daquilo que são os interesses internacionais, do ponto de vista de ganhos internacionais, a economia norte-americana,
os empresários de onde tem origem o próprio Donald Trump vão entrar em choque com outros interesses russos. Então, este alinhamento é um alinhamento eventualmente que tinha um objetivo, mas que pode não é um... Eu, pessoalmente, sou cético em relação a É difícil que aconteça algo real. Se nós formos a ver desde 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, nunca poderá haver uma amizade, amor entre Estados Unidos e a Rússia. Há de haver sempre algo de muito concreto onde eles não concordam e devem confrontar-se do ponto de vista de políticas e dos interesses na geopolítica. Por quê? A Rússia quer influência e quer afirmar-se. Portanto, perdeu muitos impérios, digamos, a influência que perdeu é tal que se viu depois na Crimeia, na Ucrânia. Portanto, ele procura recuperar e afirmar-se. E os Estados Unidos nunca vai deixar que o outro país abrir mão nisso. Portanto, há de haver sempre uma confrontação. E, de facto, por mais que haja essa relação de uma certa abertura, de amizade entre Rússia já começou e Putin, a azedar com o vazamento de informação sobre a interferência da Rússia em relação às eleições. Exato. E a intervenção do próprio Donald Trump, agora, muito recentemente, foi de grande rispidez, quer dizer, não foi aquela de amigo próximo. Portanto, esta relação até podia ter um objetivo, que era afastar a Hillary Clinton para a presidência norte-americana, mas nunca de tornar os americanos amigos dos russos. Essa é a minha opinião. Eu penso que ninguém para a Rússia, a Hillary Clinton poderia constituir um perigo comparado com o Donald Trump. E por via disso houve esta ligeira aproximação das relações. Mas conseguido este objetivo, cada um segue o seu caminho. Esta é a minha percepção dos factos. Concordo. Eu quero agradecer a vossa presença aqui, portanto, por esta análise da governação de Barack Obama e apreciar, portanto, estes 8 anos de governação da Barack Obama e também as relações que foi cimentado com o planeta e com o mundo. Muitíssimo obrigado, Dr. Alberto Ferreira, e espero por si uma próxima oportunidade. De igual forma também consigo, Dr. Adelino Buch. Obrigado. Pois nós voltamos já a seguir e continuamos a olhar para a informação aqui na noite.